Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o episódio Saúde Mental, com o apoio do Santuário Le Monte Cristo Pousada e do Centro de Terapias Integrativas. Hoje, o nosso podcast fala de arte, música, uma expressão, uma jornada onde vai te levar para um caminho de saúde mental através da música e da arte. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos um artista, um cantor cearense, mas com toda uma pegada assim de Hollywood. Ele é lindo, ele é encantador, ele motiva, ele transforma e está totalmente adequado com o nosso tema de hoje. Com vocês, Felipe Dantas. Eita! Primeiramente, uma honra muito grande estar no seu podcast. E assim, para mim, Nayara, é muito bom poder falar desse tema tão importante, tão necessário. Então, quero começar lhe parabenizando. Obrigada. Porque as pessoas estão cada vez precisando mais de saúde mental. Isso. Eu acho assim que nas nossas vivências, né, na nossa correria, que existe um lado bom e o lado, né, que a gente tem que se policiar. Uhum. Então, assim, eu acho que esse tema vem aflorar algumas questões que estão escondidas. Tem muita gente que tem medo de falar desse tema. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue expressar aquilo que a gente sente e aquilo que está se passando, é uma forma já de aliviar, né? Eu acho que a saúde mental, se pegar a etimologia da palavra, é muito certo, porque vem de dentro, né? Uhum. E nada melhor do que você aflorar, soltar, poder se expressar. E esse espaço que você está dando para mim é maravilhoso. Oh, querido. E olha, eu me produzi um pouco mais para lhe receber, viu? Coloquei brilho e tudo mais para combinar com o seu estilo, assim, que a gente vê que você se cuida, você se prepara para o público. Você não faz isso só por você. Você faz isso pelas suas fãs. Eu te acompanho ali desde o início. Temos algumas fãs em comum, né? Em comum. No aniversário que eu tive seu, meu Deus, a minha vizinha. Foi muito gostoso encontrar com ela e tudo. E a gente sabe do zelo e o cuidado que você tem com os fãs. Isso é muito bonito, tá, Felipe? Parabéns com tudo isso. E assim, um simples fato de eu entender como você funciona e ter o cuidado de escolher meu figurino para me adequar a você, isso também é saúde mental. Verdade. Isso é amor, entende? Ou seja, a saúde mental, ela está muito ligada a pequenas escolhas do dia a dia. O pessoal pensa que saúde mental é quando você já está assim, perturbado, tem que fazer tratamento. Não. É um trabalho preventivo. É um trabalho do dia a dia, das pequenas escolhas. E aí eu lhe pergunto, Felipe, como é hoje o seu trabalho que faz tanta diferença na vida das pessoas? Eu conheço muitas pessoas que lhe seguem não é só nas redes sociais, não. Que lhe seguem nos seus shows, onde eu já estou vendo as meninas já comprando aí pro navio. Já a gente fala disso. Então, assim, como que está sendo esse trabalho para influenciar tanto positivamente na qualidade de vida das pessoas? O que eu acho mais bacana dessa sua pergunta, que é louvável, é que hoje em dia, eu posso dizer com toda a autonomia, o meu trabalho se tornou uma terapia. Olha, que lindo, gente, Se tornou uma terapia. É algo fantástico. E eu fico muito feliz, emocionado e lisonjeado. Por quê? Porque as pessoas entram no meu show de uma forma, né? Esquecendo um pouquinho do mundo lá fora. Olha como entra em transe, no bom sentido, né? Uhum. E aí sai diferente, porque hoje em dia a arte, como a gente está falando, esse tema fantástico, ela vai envolvendo tudo, né? Então, assim, a arte tem um poder de transformar, né, a vida das pessoas. Sim. E a partir do momento que você vai para um show que tem música que emociona, música que anima, música que te traz nostalgias boas. Então que dança, né? Então você sai de lá outra pessoa. E para mim isso é uma responsabilidade muito grande, né, Nay? Sim. Porque você ter esse testemunho de pessoas dizendo, Felipe, eu vou pro teu show
eu não perco um show mais, porque não é brincadeira, Felipe. Eu vou pro teu show e saio outra pessoa, saio mais feliz, saio mais disposta, repenso muitas coisas. Quando eu tenho aquele momento de alegria, eu sinto que a vida vale a pena. Então, tu tá vendo, Nai, como a arte é importante? Quantas vidas nós, cantores, transformamos? Nós que vivemos de algo tão importante que é a música para esse país, né? Muitas vezes as pessoas têm um preconceito, a gente não pode esquecer disso. Preconceito, se a gente pegar a etimologia da palavra, é um conceito formado antes. Preconcebido, né? Preconcebido. Então, eu já passei, sabe, Nai? Eu não quero polemizar, mas a gente tem que falar tudo. Você só trabalha com a música? Não, sou cantor, mas você só canta, não é profissão? Isso é profissão, sim. E eu precisava de mais tempo. De mais tempo. Para exercer essa profissão. Mas, assim, nem sempre você foi cantor. Sim, Você já teve outras profissões antes. Mas só acredita que até esse tema é bom, saúde mental, eu acho que na época que eu fugia, na minha humanidade, que todo mundo, um momento, foge do propósito que Deus te dá, né? Você talvez, em algum momento na sua carreira, você fugiu daquilo que Deus te escolheu. Então eu fugia. Que é os dons, o talento que a gente tá tem, aqui. né? Só que Deus vai te mostrando, Nai. É impressionante. Eu tenho um momento impressionante que eu trabalhei para uma pessoa maravilhosa, numa empresa, e aí eu vendia seguros. E a dona dessa empresa... Gente, escuta essa história. Tu lembra, né? Porque lembro dessa história, ela é linda. E como eu já falei aqui em outros podcasts, lê os sinais, lê o universo. Então, Felipe, trabalhando numa empresa de seguros. De seguros de carro, né? E aí a dona da empresa estava onde? Aí no meu intervalo, quando eu trabalhava com seguro, eu tinha 2 horas de almoço. Certo. E nessas 2 horas eu cantava na igreja, com todo orgulho, quando eu comecei. E até hoje canta, porque é um compromisso divino, né? E depois aí a gente fala jamais disso. Vou deixar. E aí nesse meu intervalo eu fui cantar no Dia da Mulher, lá num salão bem chique. Quando eu chego para cantar nesse salão... Pode falar o nome do salão? Pode, Mulher Cheirosa. Mulher Cheirosa, Eveline maravilhosa. Quando eu chego para cantar no salão, estava a dona lá da empresa. De seguros, da empresa de carros. De carro. Seguro não, de carro. Isso. Aí, o que aconteceu? Ou seja, sua chefe, sua patroa. Chefe. Só que a empresa é muito grande, ela não conhecia as pessoas, todo mundo e tal. Aí ela falou, você canta tão bem e tal, e meio que ela queria o meu CD e tudo. E você aí, sabendo que era sua chefe. Quando eu virei assim, Aí ela, mas você vende seguro lá na empresa com essa voz linda? Ela falou, não para me tirar da empresa, mas eu considerei um instrumento de Deus. Olha só. Quando eu vi a expressão dela e falando do meu dom, veio o chamado. O chamado, quando vem, a gente sente, né? Sente. Você tem que viver daquilo que Deus te chamou. Não fuja do seu propósito. Não fuja. Existe algo muito sério, porque quando você foge, ele lá na frente te encontra. E aconteceu comigo. Nessa mensagem dela, daí diante... Então, ela te orientou a deixar o seguro... Assim, não diretamente, mas o que ela falou... Invista na arte. Ou seja, a descoberta ia ser sua... A maneira que ela falou que eu canto tão bem, eu já saquei, entendeu? Entendi. Tá entendendo? Porque tem pessoas que nem precisam falar. Tão elegantes, né? Já do jeito que fala, a gente já entende. Já entende. Aí, naquele momento, aconteceu normalmente, eu saí da empresa por algum motivo... E vivo até hoje, já são mais de 20 anos da minha música. Da música. Muito bem, obrigado. E é casado, tem filho. Tem filha. Tá tudo certo. Uma filha, né? Como chama sua filha? Yasmin, o meu maior presente de Deus. Falar na minha filha é uma emoção muito grande, porque eu pedi a Deus tudo que Ele me deu. Eu pedi a Rafinha, minha esposa, ela sabe, né? Eu dizia, eu quero uma menina de colo, que ela é de colo, direto de braço e alegre. E ela é alegre demais. Que bacana. Eu me lembro, Nai, que eu fui há pouco tempo num programa de São Paulo, primeiro programa nacional que foi participar. E aí foi muito bacana, a gente parou o programa de televisão e todo mundo, poxa, tu canta muito bem e tal. E antes de tudo isso, a minha esposa mandou a foto da Yasmin. Quando ela mandou a foto da Yasmin...
força. Nossa, eu canto, mas hoje eu vou cantar mais ainda. Bacana. Sabe, o propósito que você... Sei. Isso tudo é saúde mental, né? Tudo isso é Porque saúde faz mental. parte o propósito dessa saúde mental. Eu acredito sim nisso. A saúde mental, ela é sustentada pelo propósito. Olha que lindo. É lindo, né? Felipe, e assim, até hoje você canta voluntariamente na igreja. Voluntariamente, isso. Né? É um compromisso seu com o Senhor, não é com os homens, né? Não é com o padre, não é com a comunidade. Acaba sendo, porque as pessoas sabem que você vai estar ali. Mas por trás de tudo isso é um compromisso seu com o Senhor. Com Deus. Por um momento que eu passei um acidente de carro, né? Pode contar. E um acidente muito sério, né? Eu acho tanto tempo. Era adolescente? Era. Tinha 18 anos, 19. Sim, saindo aí da adolescência. E aí a gente tinha aquele fogo de ir pro forró, né? Normal, jovem e tal. E de lá a gente sempre inventava de comer um sanduíche lá no Porto das Dunas. Tá. Nai, foi a maior prova de Deus na minha vida, presta atenção. A gente resolveu sair do Cantinho do Céu, que era um forró que tinha na época, e foi comer um sanduíche numa Loaga da época, né? E aí era no carro, tinha em torno de 4, 5 pessoas. Só que um detalhe muito interessante. A mãe, olha a saúde mental da mãe. Minha mãe nunca tinha dito isso aqui, ó. Meu filho não vá para a festa. Pelo contrário, minha mãe sempre foi muito liberal comigo, sempre me criou muito solto, de uma maneira espetacular. Conhecia o filho que tinha, Conhecia né? o filho que tinha, mas nesse dia, algo tocou o coração dela e ela sentiu. Não vá. Não vá, meu filho, não vá. Insistindo, Nai. Não vá. E eu, adolescente teimoso, vou. E eu, naquele tempo, tinha até aquela embaixo. É isso, mãe. Insisti, fui, bati o pé, ela foi até lá fora, quase chorando. Não vá. E eu fui. Nai, quando foi, a gente voltando. Meu Deus. Voltando desse forró, resolveu comer sanduíche. Em torno de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, amanhecendo, existiam 4 a 5 pessoas no carro. E a pessoa que estava dirigindo, ela era aquela pessoa muito introspectiva. Se está alegre, a mesma expressão. Se está triste, a mesma expressão. E ela tinha bebido e não falou para ninguém. Ai, vocês Bebido não mais, sabiam. não sabia que aquela pessoa muito fechada. Tá. Tá bom para dirigir, fulana? Tô. Pois quando deu aquela reta do Beach Park ali, a curva que o pessoal pesca, que é um abismo, Sim. ela botou num Paliozinho na época 140. E eu era acostumado a ir por Porto das Dunas, sempre ia. E o que acontece? Eu vi, vixe, não vai dar para ela fazer essa curva. É, não dá. Nai, É quase um S, eu me aquela arrepio curva. até hoje, tô arrepiado aqui, gente. Eu peguei, eu disse, meu Deus, ela começou a acelerar o carro e eu pedindo para reduzir. Ela acelerava mais e, se eu não me engano, ela aumentou o som. E rindo e dirigindo bem rápido. E todo mundo começou a gritar desesperado no carro. Meu Deus. E o carro... Tinha um caminhão aqui, ela botou 140 num Palio, né? Bem frágil, um Paliozinho da época, né? O que aconteceu? Ela, 140, foi desviar desse caminhão num movimento brusco, na direção. O carro perdeu totalmente o controle. Tá. E nesse momento, a minha vida passou pelos meus olhos. Meu Deus. Só que assim, antes de capotar e antes dela acelerar, quando todo mundo começou a gritar no carro, todo mundo só pensava em gritar e se salvar. Sabe o que me veio? A oração do Pai Nosso. A mais forte. Eita. Quando eu rezei o Pai Nosso, eu segurei aqui. E Isso te emociona até hoje. Eu senti o fogo de Deus, assim, um calor tão grande em mim, Nai, que até hoje eu fico impressionado. Assim, foi aquele calor que eu sabia que era Deus falando comigo, que não ia me abandonar. E quando eu senti aquela energia, pessoal, todo mundo começou a rezar comigo também. Então, fui um instrumento de Deus naquele momento também para aquelas pessoas. E aí eu comecei a rezar, esse carro perdeu o controle e capotou na quina várias vezes, capotando, e eu continuava rezando, fortemente rezando o Pai Nosso. Conectado Com Deus, sentindo a presença, todo mundo gritando e eu rezando. Todo mundo já tinha parado de rezar e eu rezando sozinho. E de repente um ferro entra aqui em mim. Nem senti. Estava protegido por Deus. E aí... No braço. No meu ombro, eu tenho uma pequena cicatriz. Mas não pegou o pulmão. Não. Porque às vezes quando pega aqui, o pulmão é grandão assim. Foi só no ombro que entrou um vidro. Graças a Deus. E eu me lembro, que me emociona também, é que um policial chegou
no carro, vocês estão vivos. E ninguém Não. machucou. Detalhe que você vai ficar impressionado. O acidente foi 4h30, 5 horas da manhã. Minha mãe, depois de tudo isso, disse que do nada sonhou com minha avó falando comigo. E a sua avó já tinha partido. Já. E começou a rezar por mim e pelas pessoas desse carro. Do nada, começou a rezar por mim na mesma hora do acidente. Que conexão, né? Que sua mãe tem com você. Demais. Aí, naquele momento que eu saí do carro, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. E aí eu me lembro o policial falando, caramba, vocês estão vivos e tal. E eu me lembro que eu me ajoelhei e falei para mim. Na época eu estava começando a cantar na igreja, mas aquela coisa muito leve de jovem, que não tinha tanta responsabilidade. Uhum. E aí foi o chamado para Deus, né? Você precisa servir a Deus. Amém. E prometi, posso fazer sucesso em todos os segmentos, em todo o Brasil, mas vai ter que ter uma igreja no meu bairro, na minha cidade, que eu vou ter que agradecer esse renascimento. Servir e agradecer o renascimento, que naquele dia eu renasci. Tá. Que o nível do acidente era para eu estar aqui mais não. Você tem duas datas de nascimento. Isso. E ali foi muito forte, sabe, Nai? Por isso que às vezes as pessoas, quando olham para ti, te julgam, mas não sabem o teu chamado com a música. E essa história da música, para mim, aí depois disso eu comecei a cantar mais forte na igreja, cantei com o Padre Fábio de Mello, cantei com o Reginaldo Manzotti, e aí fiz um DVD no Teatro Rio Mar também com o outro padre. E assim, foi fantástico, sabe? Foi o Padre Ayrton na época. E para mim foi uma felicidade muito grande, para tu ver como tinha um propósito. Aquele show com orquestra, foi, né? Nai, com orquestra de grande porte e tudo. Inclusive, já estou com outro projeto aí que eu vou te convidar também. Adoro! Então, essa foi uma história, um testemunho. Nunca falei em nenhum podcast, estou falando no seu aqui, esse testemunho de Muito nascimento. Obrigada. E a minha mãe sentiu tudo, rezou por mim, e aí ficou tudo bem depois. Graças a Deus, não aconteceu com ninguém, nada com ninguém no carro, só essa pequena cicatriz que eu tenho no ombro até hoje. Para lembrar. Para obedecer, lembrar, mãe. Obedecer. e graças a Deus, são 20 anos de carreira, crescendo na música, né? E tem uns projetos que você vai falar já, e sempre servindo a Deus. Nunca deixando. E assim, Felipe, você sabia que a gente começa a educar filho 20 anos antes dele nascer? Ah, é? Que legal. Essa sua experiência, você já estava educando a Yasmin. Ou seja, quando a Yasmin crescer, você vai dizer, filha, escuta tua mãe, escuta teu pai. Testemunho, né? Aí você vai contar essa história. Verdade. Porque aí quebra o padrão e aí o sistema fica saudável, né? Porque você escapou, você teve ali um livramento, mas é muito importante ouvir pai e mãe, né? A gente pode fazer diferente? Deve fazer diferente. Mas tem certas coisas que é importante. Que lindo, eu fiquei emocionado com o que você falou. A Nai é uma pessoa de uma espiritualidade muito forte. E você falou, você pegou, fez uma síntese de tudo que eu estava sentindo. Porque eu acho que os filhos, eles se inspiram nos pais. E esse testemunho de vida que eu dei aqui hoje, eu acho que vai ser muito forte para minha filha Yasmin Dantas Cronenberg, porque ela vai crescer com essa base, né? Que o pai dela é um lutador, vive da arte dele, que a arte transforma e faz parte da nossa saúde mental, mas que tem uma história, um começo, um meio, né? E a gente nunca pensa em fim, continuidade. Sim, segundo o René, a morte nem existe, Olha tá? E você vai estar lá com os anjos do Senhor cantando. Nossa. Mas você sabe que eu tenho encontrado outros artistas que têm percebido que esse dom de cantar não pode ser só para o mundo, assim, só para sobrevivência, é minha profissão, é muito mais que isso. É um talento, é um dom, é um presente dado por Deus. Isso. E fazer disso é uma gratidão. Nós vamos trazer outros artistas que têm essa percepção, que você já expandiu sua consciência e valoriza, tem essa gratidão no coração. E Felipe, me fala, depois que você vem crescendo, me fala da tua carreira, da tua trajetória, assim, né? Igual você falou,
Depois disso, já cantei com o Fábio de Mello, Manzotti. Deixa eu me recompor. A orquestra lá. Enfim, como é galgar, planejar, conseguir, conquistar, seguir à frente? Fala um pouco desse trabalho, dessa conquista. Tudo isso que a gente está falando, tem uma palavrinha que você vai concordar comigo. Decisão. Acordar decidido a vencer. Acordar decidido a vencer. Em meio a tudo. Eu sei que o meu dia, ele vai ter várias coisas, mas eu decidi vencer. Sabe por quê? Porque eu vou estar com propósito, com saúde mental, com organização. E a organização, eu acho que é o X da questão. Quando você organiza e planeja onde quer chegar, sabe quem você é, e tem um pé no chão e fé em Deus, você consegue. E tudo que eu faço, eu coloco muito nas mãos de Deus também. Eu organizo, né, os meus shows. Engraçado que tudo é energia, né, Nay? Tudo é energia. Eu, assim, sou uma pessoa de muita energia. Eu digo assim, meu show vai lotar. E lota. Mas por quê? Que eu decidi vencer. Então isso você emana para o universo. A Nay é uma pessoa maravilhosa, tem mestrado até nessas questões de energias, né? Então isso é muito verdade, gente. Não é folclore. A gente para vencer... superstição. Não é. Eu tiro porque quando eu faço o planejamento da minha carreira, dos meus shows, antes eu faço dentro de mim um planejamento e eu já boto essa energia para fora. Esse show vai lotar. Só tem o plano A, não tem plano B não. Vai dar certo só no A. E dá certo. É impressionante. E Felipe, e a Rafa, ela é bem importante, né? A sua esposa, ela é bem companheira, companheiríssima, né? Ave Maria, Rafinha, minha esposa, é uma pessoa companheira que está comigo desde o começo. Quem acompanha, né, Felipe, desde o começo, vê como a Rafa tem um papel fundamental. E eu não gosto nem de falar por trás de um grande homem, tem uma grande mulher. Ela sempre está do meu lado, né? Muitas vezes porque não na frente também. A gente tem que ter humildade, gente, que a gente precisa das mulheres, sim. Feliz do homem que respeita a sua mulher em casa. Feliz do homem que escuta a sua mulher. Nós homens, nós somos teimosos, faz parte da nossa essência. Mas quando a gente para um pouquinho para escutar, a gente acaba dizendo, ela está certa. Igual aquela música. Não sei porquê insistem tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Aí outra, por tantas vezes me dá raiva. Confessar quer dizer que tudo, sempre elas estão certas. Mas a gente fala brincando essa questão, mas existe um fundo de verdade. A Rafa, ela sempre me mostrou muitos caminhos. Começa na pandemia. Eu era só de eventos sociais, Nay. E ela falou com aquela inteligência que a mulher tem, que a Rafa tem, que vocês mulheres têm. Filho, por que tu não entra no esquema de show? Se lança nos shows. E eu tinha feito um projeto na casa de Vovó Dedé, na TV Diário aqui de Fortaleza. Boleros, que eu estava estudando boleros, e tem tudo a ver com o meu timbre forte de voz e tal. E ela disse, pega esses vídeos, segmenta, joga na internet. Fui dormir, no outro dia 100 mil visualizações no vídeo. Comecei a fazer show em São Paulo, show em todo canto, show lotando, show de Fortaleza, lotei o show de São Paulo também. E assim, tudo foi a visão do quê? Da Rafa, a mulher, né? Então, o papel fundamental. Por isso que toda vez que ela falou de outro projeto, ela falou desse projeto que bombou no Ideal há pouco tempo, foi a Rafa, faz um bloquinho de carnaval, lotou de novo. Bacana, as marchinhas, exatamente. Né? Então eu saí de eventos sociais com todo orgulho, né? Eu cantou baile e fui para shows. E hoje eu estou cantando em todo o Brasil. Mas se eu quiser fazer um casamento assim... Sim, ainda faço. Tranquilo. Mas assim, eu saí no sentido de não só cantar em casamentos. Entendi. Apesar de respeitar muito, mas hoje existe Felipe Dantas em outras vertentes, né? Felipe Dantas canta em casamentos e eventos sociais ainda, mas eu faço shows em todo o Brasil. Tá entendendo? E esses shows foi engraçado, que a pandemia todo mundo se reinventou, né, Nay? A gente teve que se reinventar. Mas ela deu esse feeling para mim. E bacana isso, de ver um outro jovem reconhecendo o valor e a força da esposa. Eu estive conversando também com o Paulo Rodrigo. Pianista maravilhoso. E ele fala também a importância da esposa dele, das ideias. Ele diz que ela é a parte criativa do trabalho dele. Toda mulher, né?
Você, Nay, deve ser também a parte criativa do seu Renê. Do Renê, Porque eu vejo a Le Monte Cristo, que é eu indico você aí, viu? Você que ainda não foi, faça essa experiência. Eu assino embaixo. Todas as vezes, que foram muitas vezes que eu fui lá, a gente sente algo diferente. É uma paz maravilhosa. Agora tem que voltar com a filha. E lá é diferenciado, gente. Lá é diferenciado, tanto na culinária, como no atendimento elegante da Nay e do seu Renê. E principalmente, um ambiente de paz. De paz, é um santuário. Você sente, é um momento para você recarregar as energias. E aí, o que a gente está falando? Saúde mental. Para a sua saúde mental, vá na Le Monte Cristo. Isso. E na hora que você vai lá na bio, no Instagram, que entra no WhatsApp, a primeira imagem que aparece é o seu clipe. Nossa, parceria aqui é de anos, né? Feita aí pelo Kojak, há muito tempo atrás. Falar do Kojak, se eu for precisar de 10 podcasts, porque é um cara sensacional, que eu tenho muito carinho. Tem um trabalho incrível, meu amigo Kojak, você é show, cara. Inclusive, ele sempre tá comigo nas minhas fotos e em outros projetos também, viu? Ele é incrível. Incrível. E, Felipe, e assim, Renê, eu falei assim, olha onde o Felipe vai estar. Esse menino vai longe. Foi sempre assim. E agora já tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O show no navio. No navio. E tu sabe o que é mais interessante? O mesmo navio que o Roberto Carlos fechou. Olha isso, gente! Agora é Felipe Dantas, com todo orgulho de ser cearense. Eu digo isso porque o pessoal me pergunta, Felipe, você é bonitão, você não sei o quê. Se não é do Ceará, não. Sou do Ceará com todo orgulho, gente. E aqui no Ceará tem muita gente linda. Tem. Não só por fora, mas por dentro. Sim. Corações maravilhosos, pessoas maravilhosas. Guerreiros. Né? A gente aqui é exemplo para todo mundo. E por onde Deus me permitir no Brasil, eu vou dizer que eu sou cearense com muito orgulho. Ai, que bacana! E quando que é esse show, Felipe? Do dia 4 ao dia 8 de dezembro, a gente vai fazer um cruzeiro. A gente vai sair, pegar o avião de Fortaleza para Santos, depois vamos para Búzios e para outros 2 estados, né, também. E a gente vai fazer 2 shows maravilhosos. Olha a versatilidade, Nay. Primeiramente, vou cantar música italiana no pôr do sol em alto mar. Você imagina? Músicas italianas maravilhosas, no cruzeiro, que é fantástico. Esse navio é lindo, elegante, aconchegante, de outro mundo. E aí, com músicas italianas no pôr do sol. E o segundo show, a surpresa, repetindo o sucesso do Bloquinho no Ideal, com Marchinha de Carnaval, Bloquinho do Felipe Dantas no navio. Em alto mar. Em alto mar. Gente! Do dia 4 ao dia 8. Então, são cabines limitadas, você tem que adquirir urgente. Qual a empresa que está organizando? Aquarela Turismo, na pessoa da maravilhosa Silvia. Você tem até que chamar a Silvia aqui, ela é muito bacana, viu? Bacana, boa dica. Eu vou até indicar, porque assim, a Silvia é fantástica, ela me indicou, ela sempre está nos meus shows, nos meus projetos, ela acompanha. Tem que fazer um cruzeiro, bora! E aí tá um sucesso, Nay. Só que eu falo para você, cabines limitadas. Chegue logo, senão vai esgotar. Então, na hora que ela lançou o convite, você, ok. Agarrou ali a oportunidade. Disse sim, vou e vambora. Vambora. Inclusive, você, falar em voos, fala com a Silvia no 997-550107 e adquira a sua cabine. Bacana. Felipe, e depois, o que mais, assim, você como artista, né? Porque antes era mais o tenor que você cantava. Aí você foi expandindo, né? Fala assim do teu repertório. Hoje em dia, Nay, eu sou um dos cantores, eu posso falar com muita propriedade, mais versátil que você vai encontrar. Porque eu canto, eu tenho um recurso vocal que eu estudei, né? Do clássico ao forró, ao axé, ao sertanejo. Porque existem várias nuances, né? Várias técnicas de voz. Eu sou um cantor que eu tenho, graças a Deus, agradeço a Deus o privilégio de ter uma voz romântica e uma voz forte também. Então, dentro do que é possível, esse romantismo a gente joga para o sertanejo. Dentro do que é possível, a gente mescla com algumas notas que a gente chama de fermata, que é uma nota forte que a gente segura, né? E isso a gente faz uma mistura. Eu acho muito bacana misturar, sair daquela coisa mesmice, sabe? Então, outra coisa muito importante, a interpretação.
Então, você sente, né, quando eu canto também. Isso. Porque a interpretação é que vai definir o artista. Não é cantar por cantar. É cantar sentindo a música, é cantar sentindo aquilo que o autor da música quis passar para as pessoas. E às vezes, quando a música vem para um cantor que tem esse dom, a gente se arrepia, a gente se emociona, Nai. E aí a gente transmite isso quando a gente administra dentro do nosso coração, cantando. Aí o resultado, sem vaidade. As pessoas choram, as pessoas chegam, oh, você me tocou. Mas isso tudo tem que vir de dentro. Muitos cantores por aí só pensam no glamour de ser famoso. Né? O que a música proporciona. Tá, é legal, bacana, mas isso não é a chave. Consequência. Deixa fluir, ó. Trabalhe com o seu coração, que o resto vem. Bacana. Quando você aprende a amar o que você faz, tudo é consequência. Entrega, né? Se entrega. Você perde a noção de tempo, né, Nai? E aquilo é tão assim normal, tão bacana, que às vezes você perde. Vixe, que horas são? Quando você perde a noção de tempo, então isso é amor. Eu amo o que eu faço. Eu me desliguei um pouquinho. E aí eu procuro fazer o meu melhor, interpretar com o meu coração, e aí o resto vem, tá entendendo? E às vezes, muitas vezes eu estou cantando introspectivamente, mas eu estou sentindo assim, sabe, interpretando, e aquilo sai de uma maneira tão forte, tão natural, que quando as pessoas chegam para mim, obrigado por você ter feito isso por mim. Aí eu agradeço a Deus que eu digo, oh meu Deus, eu consegui emocionar. Às vezes é melhor do que até dinheiro, que o dinheiro é apenas um meio, não é um fim. Sim. Né? É um veículo. Um veículo. Felipe, você treina, né? Você tem um corpo bacana, vê que você tem esse zelo, até porque tem que ter preparo físico, né? Mas você também tem aula de dança? Como é que está essa parte de expressão corporal? Eu estou começando a fazer algumas danças no meu show. Começou com um tributo a Luiz Miguel, que eu fui fazer em São Paulo. Meu primeiro show em São Paulo, lotou, Nai. Foi aonde? Foi em São Paulo, no Teatro Fernando Torres. Tá. E aí foi uma emoção muito grande. Tu tá eu saindo daqui de Fortaleza, chegando lá. Primeiro show, grande metrópole. Tributo a Luiz Miguel, um dos teatros top lá, né, Fernando Torres. Sim. E aí eu tive que estudar. O engraçado, aquela história que eu te falei no começo da internet, que eu fui dormir, um vídeo meu acordou com 100 mil visualizações, foi um produtor que me viu através desse vídeo. Olha o papel fundamental de vocês, Kojak, internet, pessoal do podcast. Vocês estão lançando a gente pro Brasil. Isso é muito importante. Por que não para o mundo? Para o mundo, porque aí, ó, um vídeo meu lançou, ó, e aí esse cara que já foi produtor do Fábio Júnior, né, foi produtor de vários artistas aí, Placa Luminosa, enfim, e também... Então ele deve ser bom, porque a produção do show do Fábio Júnior já foi no começo da carreira. E ele foi, e eu conheci também, através desse vídeo que estourou, a viúva do saudoso Reginaldo Rossi. Então eles me chamaram para fazer show em São Paulo. Aí eu tive que estudar. Olha como é importante estudar. Como aquela questão que eu falei do glamour fica para depois. Primeiro eu estudei Luiz Miguel, a carreira dele, e cai dentro do que você falou, pegando aqui esse gancho factual do que a gente está falando, sobre a dança. O Luiz Miguel, ele não só canta romântico, é um showman, canta, dança, tem uma expressão corporal. Eu já até então, um tenorzão, que eu estava mais clássico, né? Claro que eu tinha recursos vocais para cantar qualquer coisa. Mas eu tenho que sair. Que massa que eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Zona de conforto, eu tenho que aprender. Cheguei em São Paulo dançando. Sabe, primeiramente no espelho, né? Mesmo sozinho, pá, perguntando até a Rafa, e aí, tá massa, tá melhor e tal. E aí hoje... E a Rafa é crítica, né? E hoje eu vejo que essa desenvoltura foi tão importante. Primeiro estudei Luiz Miguel, e aí depois fui cantar sertanejo, dançando uma rocha. Gente, isso é fantástico. Porque eu vou te dizer uma coisa, Nai. Para nossa saúde mental ser boa e completa, não deixa ninguém te limitar. Porque as pessoas querem te limitar a todo momento. Preste atenção. Elas no meio do caminho vão te dizer, você não é capaz disso. Você só pode ir até aqui. Mas você sabe, no fundo do seu coração, do que você é capaz. Escute só a voz do seu coração. Então, para um pouquinho de escutar esses haters da internet, essas pessoas que não te acrescentam nada, e passa a escutar a voz de Deus, que Ele fala contigo todo dia. Todo dia. E aí, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu não tenho mais limites. Por que eu não posso cantar um sertanejo? Por que eu não posso cantar um samba, inclusive toca até cavaquinho, né? Que eu escondia também na minha infância, né? Justamente por eu ser um cantor, né? Até então, modéstia à parte, elegante, tudo. Aí o pessoal, vai tocar cavaquinho na praia, qual o problema? Qual o problema, gente? Isso pro futuro, que é agora.
Me serve demais. Eu fui pro bloquinho, toquei cavaquinho, sabe, todo mundo... Eu não acredito que um tenor faz isso, meu Deus. Quer dizer, porque a gente quebrou essa limitação. Sim, hoje a versatilidade é muito importante. Ninguém quer mais aquele feijão com arroz, aquela coisa. O que é que as pessoas querem ouvir? O que emociona, o que alegra e o que te traz algo bom, né? É isso. Então você tem que bater nisso. Bacana. Felipe, você cantava para Yasmin quando ela estava no ventre da Rafa? Cantei até no nascimento dela. Eita, me conta isso, vai. Foi um momento, vou dizer uma coisa, Nai. A maior emoção da minha vida foi o nascimento da minha filha. Você assistiu? Você assisti tudo, não queria perder nada. Ai, Jesus. E quando ela nasceu... Foi natural? Foi cesáreo? Foi cesáreo. Tá. Quando ela nasceu, eu emocionei a médica que eu cantei uma música de Deus, né? E disse, te abençoo, minha filha. Amém. Te abençoo e cantei a música. Ali na sala cirúrgica. Na sala e a filha nascendo. Eu vou chorar. Foi lindo demais. Então, assim, se você passou a gestação dela, você cantando, quando ela nasceu... Não, eu cantei mais no nascimento, eu cantava. Hoje em dia eu canto muito pra ela, né? Ela é doida pelo meu pitinho amarelinho e várias canções. Mas o que foi muito emocionante foi no nascimento. Ela chegando. Chegando e eu cantando. Inclusive a médica da minha esposa, até quando fala com ela... Como ela chama? Deus... Me perdoe, eu não me recordo o nome agora dela, mas ela fala até hoje para Rafa. Que momento emocionante quando o Felipe cantou no nascimento da filha de vocês. Foi incrível. As enfermeiras, todo mundo ficou, foi um momento mágico demais. Bacana. E assim, Felipe, o nascimento, né, esse momento ali, é um ritual, né? É um ritual literalmente de passagem, né? Vindo para esse mundo. E os rituais é que fazem o nosso amadurecimento. Ah, que lindo, né? Então, não é a idade. Nayara, você aprende com ela. Venha pra cá. Não é a idade, né? São os rituais. Então, naquele ritual, você estava ali consagrando a sua filha e se tornando pai, literalmente, né? Lógico que desde ali da fecundação, o processo de ser pai já iniciou. Mas ali... o ciclo nasceu, né? E ali... Engraçado que... E você traz o seu talento, o seu dom divino, momento, né? Que é a voz, o canto, e abençoa a sua filha. Foi um momento mágico, assim. E engraçado que muitos homens, né? Essa responsabilidade de pai é uma coisa tão fantástica, né? Porque eu acho que hoje eu estou cantando melhor, depois que eu sou pai. Porque, assim, é uma coisa tão... Todo dia que eu acordo, que eu vejo ela, e ela tá aquele sorrisinho, porque ela ainda não fala, né? Ela tem apenas 6 meses, mas basta ela sorrir para eu ter uma inspiração, para eu dizer assim, filha, hoje eu vou sair de casa, mas eu vou procurar melhorar como homem, como pessoa, procurar melhorar cada vez mais para eu te dar um futuro, né? E o filho tem esse propósito, nos faz ser melhor, né? Melhor. Pelo menos a gente tenta, né? E às vezes eu estou trabalhando muito, a minha esposa fala, filho, você está trabalhando demais. E a gente, às vezes, homem, né, Kojak, que a gente se perde tanto com trabalhar como dar atenção, mas eu me viro nos 30 e dá certo. Bacana. Mas sempre preocupado no futuro dela, né? Sempre. Dos filhos, né? E o interessante, como consteladora, é que ela seja melhor que você. Vai ser. Se você já é melhor que seus pais, suponho eu. E a minha mãe canta, né? Tu sabe que já é herdado, né? Olha isso, então vem um talento já de família. Parece... O que ela canta? Minha mãe canta uma voz incrível. Ela saiu daquela época das tertúlias. Sim. Saía em jornal. A família Dantas é bem conhecida, minha família. Tem muita artista. Meu avô era teatrólogo, né? É porque eu nunca falei em nenhum podcast, mas o seu aqui, você é uma amiga especial, eu falo. E aí, ó, a gente vem do berço familiar muito bacana. Minha mãe canta lindo. Cantei na igreja no começo da minha carreira com ela também. Tá. E aí, eu pequenininho assisti ela cantar. E achava aquilo maravilhoso. Bacana. E aí, quem ia cantar era o meu irmão, o Hugo. Só que ele, né, cantava e tal, mas não aflorou muito, né? Eu acho que não desenvolveu tanto na época. Eu acho que não era o chamado mesmo, né? E eu ficava assistindo. Engraçado, as pessoas que assistem, elas desenvolvem, né, Nay? Sim. E aí eu assisti, a minha mãe, me lembro, eu com 4 anos, ela disse... Que é a presença, né? Eu Você assisti tá o ensaio da minha mãe e tal, com
minha mãe cantando e também meu irmão. E o meu irmão, não vou não. E eu bem pequenininho. Se ele não for, eu vou. Aí ela disse que eu peguei o microfone e cantei. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Aí ela disse, rapaz, ele tem ritmo. Então, assim, aí desde aí eu tive esse encontro musical e foi uma magia tão grande. Depois ela me incentivou a tocar violão, comecei a tocar violão, fui cantando na igreja. E hoje você vê vários cantores sensacionais que saíram da igreja. Bacana. Que a igreja trabalha a nossa saúde mental, viu? Sim, muito, né? Muito saúde mental. Grandes músicos vieram da igreja. Exatamente. Né? O Robertinho Massal, né? Grande baterista. Maravilhoso. Eu o vi tocar na minha igreja, ele tinha 9 anos. E hoje está com o Padre Fábio Melo, né? Ele 9 anos. O Rafael Magu também vem de igreja. A igreja, ela trabalha tanto a espiritualidade como aquele momento que você está ali para Deus. Então, servindo, acho que até você começa a sentir aquela emoção tão boa que você começa a transformar isso em interpretação, né? Eu acho muito importante. Felipe, muito, muito importante. Felipe, como consteladora, você falou do seu avô, né? Do que vem do teatro. Faz um curso de teatro. Você vai ver como eu fiz quando era novinho. Sério? Sim, fiz até uma peça dele. Olha que bacana. Tem tudo registrado. Minha mãe tem registrado lá. Gente, o teatro... Por isso que eu sou solto, tá entendendo? Porque eu fiz o teatro, é muito importante, né, Nai? Nossa, hoje eu digo. É porque você não sabe. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Fui apresentador de TV, da TV Diário também, repórter. E isso, antes eu fiz teatro para me ajudar na minha desenvoltura. Bacana. E vem de família. O meu avô era sensacional. Ele fez O Inimigo, que eu não vou falar, né? E ele era maravilhoso na peça, deitava, rolava e tal. E a minha mãe cantava novinha, ele levava minha mãe para a rádio. E a minha mãe foi a maior minha incentivadora na música, me levava para a rádio, televisão. E é muito parecido com a história do Zezé de Camargo, eu só não comia aquele ovo lá, né? Mas sempre assim, ela sempre me jogou na música e eu agradeço a minha mãe. Porque ela me deu uma profissão, mas me deu mais que uma profissão, me deu um amor, que é a música. Hoje eu não vivo. Eu tenho tatuado aqui, tu sabe, né? Music My Life. Que a música é a minha vida. Que bacana. E, Felipe, observando, né? O feminino, as mulheres, tem um papel importante na sua vida, demais, né? Sua mãe, sua esposa, a sua empresária é mulher. Né? Doutora Lúcia, né? Deus te dá uma filha, né? Mulher. Nossa, mesmo, né? O feminino aí tem uma força importante, né, para você. Engraçado que agora fazendo essa reflexão. A moça que estava dirigindo o carro que você ressuscitou era mulher. Pois é. Porque querendo ou não, apesar da situação toda, mas ela tem um papel, né, significativo. Não precisava passar por isso. Mas... Por isso não precisava passar. Mas tu acredita, Nai, que eu, na minha maturidade hoje em dia, eu acho que a gente não pode interromper nada do que fez a gente sofrer. Porque senão a gente não tinha crescido nem se tornado o que a gente é hoje. Tu sabe por que eu achei lindo que você falou da minha humildade? Tu sabe por que eu dou atenção a todos os meus fãs, faço questão de tirar foto com tudo, mesmo cansado, exausto? Porque eu rezei por ter coisas que eu tenho hoje. Olha que lindo. Eu me lembro o quanto eu pedi a Deus esse momento de fãs, de ascensão, mas não por vaidade, mas para dizer para mim que essa minha arte não é para ficar dentro de mim. Eu sou merecedor, expandir. Né? Expandir. Essa arte é para expandir. Através da música eu posso tocar corações, né? Eu posso transformar vidas. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer para o público, para os fãs, é atender cada um, é abraçar e agradecer. Porque eu acho cada fã um instrumento de Deus. Sim. O que temos de mais precioso, o que é? Pessoas. Pessoas e tempo. O tempo. Quando você deposita o seu tempo em prol de algo ou alguém, isso é muito importante. Pega a etimologia da palavra tempo. Temos tempos, mas não podemos perder tempo. Então, quando a pessoa para te admirar, Nai, ela está depositando tempo em ti. E o tempo mais importante é o presente. É o presente. E ela está depositando tempo em ti, na tua arte, no teu dom. Por que não a gente não, sabe, esquecer um pouquinho? Eu acho errado alguns cantores, que a gente não pode, por ética, falar, dizer que não atende, não valoriza o fã. Não existe. Não existe isso. Só atendo 10 pessoas no meu camarim. Claro que às vezes a gente não acorda todo dia
bem, mas, gente, não pode ser assim. Eu faço questão de atender todo mundo. Outra coisa, só para finalizar, a gente não pode esquecer de tudo que a gente passou, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, hoje eu fazia diferente. Eu sofri no passado e tal, passei por tal coisa, mas hoje eu não queria passar mais por isso. Mas você tem que passar, né, Nay? Você é o que é pela trajetória que você... a lagartinha lá, ó, no casulo. Mental, né, Nay? Melhorou por quê? Porque você sofreu. Um cristal, ele precisa do quê para se transformar em cristal? Ser lapidado. Lapidado, né? Do fogo. Então, temperatura fortíssima. Olha aí. Então você precisa desses momentos. Interessante? Muito, muito interessante. E, Felipe, quem pode te ver na igreja? Qual que é a igreja que você canta? Hoje eu sirvo na igreja do Cristo Rei, com o padre Eugênio, né? E também com o padre Josieldo, na igreja do... que me fugiu agora, mas... Onde ela fica? Ela fica ali no... próximo mais ou menos do Norte Shopping. É ali perto do Cristo Rei é pela Aldeota, né? Perto do Colégio Militar. Né? Mas a outra que eu sirvo todo dia 13, meio-dia, é do Padre Josieldo, né? E aí eu vou mandar até para vocês botarem aqui, tá certo? Bacana. Nos caracteres. E, Felipe, que recado você deixa ali naquela câmera para as pessoas? Que mensagem, né? Você deixa, assim, sobre o propósito. Sobre a saúde mental, sobre a cura, Ouvir o dom divino. Seguir a carreira, né? Não ter medo da vida, daquilo que você nasceu para ser. Isso é tão lindo. Isso faz parte da cura, né? Que a gente fala no nosso tema também. Eu acho assim, eu quero dizer para você que tem um dom, qualquer dom que seja, né? Ou de cozinhar, ou de tocar violão, ou de cantar, ou de ouvir as pessoas. Não fuja desse propósito. Não fuja daquilo que Deus te deu. Porque o mundo, a todo momento, vai querer te derrubar. Eu considero a vida como um mar. Sabe aquela história do surfista, que ele está na onda, pegando... Olha o mistério do surfista. Ele está em cima da prancha, pegando a onda. E aí, para ele se equilibrar naquela prancha, ele tem que se equilibrar para um lado, para o outro. E a gente faz um comparativo. O que é a onda? É a vida te jogando para um lado. O que é o mar? É a vida te jogando para o outro e você tem que se equilibrar. Mas o surfista, ele não esmurece, não. Ele vai até o final, ele se equilibra. E do mesmo jeito é a tua vida. Tu tem que se equilibrar. Se falarem mal, vai para um lado, mas vai desviar. Se falarem mal, vai para o outro, mas tu vai passar, porque Deus é contigo. E depois busca ainda ondas maiores. Né? Desafios maiores, né? Então, eu acho que você tem que realmente saber quem você é e onde você quer chegar. E ter fé em Deus, principalmente humildade. Porque a oportunidade vai chegar, porque Deus é bom e a oportunidade chega para todo mundo. E curtir a trajetória, né? Curtir a trajetória. Porque melhor que chegar lá é curtir a trajetória. O processo. Confia no processo. Eu trouxe aqui um objeto, eu sempre trago um objeto aqui. E esse objeto, Felipe, que eu escolhi da minha casa aqui para trazer, comprei lá em Paris, para representar o teu futuro. Eu te abençoo, não só com o Brasil, mas com a Europa. Ai, Jesus, que você possa cantar por todo esse Brasil, mas na Europa. Você canta tão maravilhosamente as músicas italianas, francesas também, né? Também. E por que não lá? Isso. E aí eu tenho certeza que eu e os fãs, nós vamos estaremos todos lá. Todos lá, lhe aplaudir de pé, porque o teu sucesso é nosso, porque estamos todos ligados. Com certeza, receba a sua profecia. Agradeço de antemão pela sua elegância. Obrigada. E o seu chamado que você aceitou, que eu lhe falava. Você tem um dom, Nay, tu é incrível. Tu tem um dom de falar, tu tem um dom de transformar. É para estar na televisão há muito tempo. A comunicação vem realmente da nossa família. E a facilidade, né? Quero te parabenizar por esse novo projeto. Obrigada. Você, Kojak e toda a equipe. Que honra estar com vocês. Quero dizer a vocês que para mim é um aprendizado, né? Isso aqui, uma troca. Então, até o próximo podcast, porque com Felipe Dantas vai ficar só aqui, né, gente? Tem muito mais, né?
Muito mais.